Oi gente, tudo bem? Bom, a minha ideia é que nos meus próximos vídeos eu não falasse tanto de política, porque o meu canal estava começando a ficar muito monotemático, mas eu tive uma recaída e acabei fazendo esse aqui. Então vamos lá! Desde 2014, mais ou menos, a gente passou a ver um Brasil mais dividido do que nunca. Quem vota e quem não vota no PT, quem comemorou e quem ficou de luto com a reeleição da Dilma, quem é a favor e quem é contra o impeachment, enfim, diversas opiniões circulando por aí. Eu acho saudável se posicionar em um momento como esse. Aliás, esse é um dos princípios da democracia. Mas tem um problema que ameaça essa harmonia: a lenda da neutralidade. Paralelamente a essa polarização, foi se formando uma atmosfera política que envolveu muita gente na ilusão de que o povo estava realmente unido e mobilizado para transformar a realidade. Não demorou muito para ficar claro que vários setores do movimento pró-impeachment serviram, no fim das contas, de apoio à estratégia de políticos interessados na paralisação das investigações de corrupção e no ganho de mais poder a partir da influência sobre uma nova gestão. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Dá um Google em áudio Romero Jucá. Áudio Romero Jucá pra você ver. Brincando de pintar a cara com bandeirinha, essa galera ficou distraída demais pra perceber que aquilo não passava de um teatro de justiça sendo feita. Foi assim que esse processo de contágio político criou uma falsa sensação de neutralidade. Já que, argumentando-se a favor do Brasil, o movimento se esqueceu de que não é todo mundo que concorda com a forma como ele propõe as mudanças. As suas convicções políticas são, isso sim, representativas de interesses defendidos por partidos específicos, e os efeitos delas não têm nada de apartidários. Em conjunto com essa atmosfera, a gente acompanhou o surgimento de um novo herói, o juiz Sérgio Moro. Quantas vezes não se viu por aí camiseta estampada com a cara desse homem, cartaz de apoio a ele, palavras de ordem envolvendo o nome dele? Quem é essa pessoa, afinal? E por que ela é tão admirada? Sérgio Moro ganhou notoriedade junto à opinião pública ao decidir pela prisão de gente rica e poderosa investigada por corrupção, o que não era muito comum no país. Cansada da cultura da impunidade, a população sentia um fio de esperança na figura do juiz, como se o seu estilo linha dura tivesse vindo para nos salvar de uma justiça que tarda e que falha. 2 palitos para que ele se tornasse um símbolo de combate à corrupção dentre alguns grupos da sociedade. Tava tudo redondinho nessa história, com um belo empurrão da mídia, parecia não ter motivo pra gente desconfiar de um cara desse. Aparentemente competente, bem intencionado e, claro, a favor do Brasil. Até que algumas coisas começaram a não se encaixar. Existe muita divergência entre os juristas quanto às decisões desse juiz. Eu, aliás, nem jurista sou, então em vez de ficar aqui dando palpite, eu prefiro contar essa história segundo a visão de gente que, como eu, não é admiradora desse homem. Quem é essa pessoa, afinal? E por que ela é tão admirada? Em primeiro lugar, é de se desconfiar quando um cara desse vira ídolo em protesto cheio de ex-milico carregando faixa com pedido de golpe militar. Eu penso exatamente o contrário da galera que foi pra rua de verde e amarelo. Então, fico imaginando em que ponto 2 visões de mundo tão diferentes poderiam se unir na admiração por uma mesma personalidade. Em segundo lugar, se o poder judiciário deve ser isento de influências políticas, como pode uma de suas figuras virar referência para um movimento claramente posicionado a favor da queda do governo e do seu partido? Em terceiro lugar, Sérgio Moro é uma figura jurídica cuja carreira tem sido marcada por decisões que ele mesmo classifica como polêmicas. A indignação contra ele vem do fato de a rigidez de suas decisões e o alcance das investigações que ele conduz variarem de acordo com o partido do investigado. Se você concorda com as atitudes dele, não é meu problema. O que não tem como negar é que Sérgio Moro se tornou uma figura política. Vamos aos fatos. O ex-presidente Lula foi conduzido coercitivamente pela polícia para prestar esclarecimentos sem ser considerado réu. Será que todos os investigados do juiz receberam o mesmo tratamento ou houve seletividade? A mídia pró-impeachment estava estrategicamente posicionada para cobrir o momento. Faz parte do processo jurídico informar a TV sobre a data e o horário da execução das decisões do juiz ou havia interesse político nessa cobertura? Diversas pesquisas de intenção de voto em projeções eleitorais futuras apontavam
Lula com chances de vitória. Não é curioso que um fato capaz de gerar tanto material audiovisual depreciativo à imagem do ex-presidente tenha acontecido bem nesse contexto? É aceitável que alguns dos grampos solicitados por Moro tenham sido feitos fora do período autorizado pela Justiça? É aceitável que os áudios dos grampos pedidos por ele tenham sido disponibilizados para a imprensa, transformando o caso em um verdadeiro circo? Se a divulgação dos áudios estava mesmo respaldada pela Constituição para barrar possíveis tentativas de obstrução de justiça, por que é que o próprio Sérgio Moro chegou a se desculpar com o Supremo pelos efeitos políticos causados por suas atitudes? Quanto à Operação Lava Jato, por que as denúncias de corrupção praticadas nos últimos anos recebem muito mais atenção do que as denúncias relacionadas a governos anteriores a Lula? Depois do afastamento da Dilma, onde foi parar o Sérgio Moro? Cadê a Lava Jato? Cadê as prisões da Lava Jato, gente? Cadê protesto anticorrupção na rua? E cadê o tão compartilhado japonês da Federal? Ah, esse a gente sabe onde tá, né? O fato é que se, meses atrás, as pessoas se dispuseram a sair de casa em vários domingos para gritar pelo fim da corrupção, as ruas vazias de hoje só podem significar uma coisa: ou a corrupção acabou, ou o intuito daquelas manifestações, colega, não era bem o fim da corrupção, né? Porque Sérgio Moro, na verdade, foi idolatrado porque as suas decisões satisfaziam os desejos políticos de grupos que se consideram anti-PT. E convenhamos, a principal preocupação deles nunca foi a legalidade dos métodos. Que se danem as eleições, processo democrático é o escambau. O que importa para eles é balançar até cair. É claro que muitos dos pontos que eu levantei aqui são controversos. E é claro que milhares de outras perguntas poderiam ser feitas, muitas delas sem ter necessariamente uma resposta certa. O meu papel aqui não é apurar cada detalhe sobre a vida do juiz, mas enfatizar como é importante que a gente não acredite de cara em certas verdades absolutas que a mídia tenta nos vender. Desconfiar do que se ouve por aí é essencial para que você não se torne mais um bobo alegre da internet com a hashtag #SomosTodosMoro. Eu já ouvi de algumas pessoas que, o Moro pelo menos tá punindo alguém, vai, melhor que nada. Não, mon amour, claro que não. Apesar de a sensação de impunidade ser desesperadora, não tem como a seletividade jurídica ser tratada como aceitável, porque ela abre precedentes para que, uma vez no poder, as pessoas busquem alianças que as isentarão de responder pelo que cometem enquanto perseguem os seus adversários políticos. Isso é antidemocrático, é desonesto, é podre e podre. E é característico dos golpistas. Não seja um deles você também. Obrigada.